Esta é a programação online dos Adventistas do Sétimo Dia do Distrito da Cidade Livre. Estamos em continuidade da classe bíblica Jesus, o restaurador da vida. E hoje, neste estudo adicional, falaremos sobre Jesus e a igreja. Eu sou o pastor Rafael Irle e seja muito bem-vindo. Eu sou o obreiro Marcelo Landim e Deus promete em sua palavra, através de Jeremias 31:25, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Que essa promessa possa se cumprir na sua vida, que Jesus verdadeiramente possa restaurar a sua existência. Quero orar por você. Bondoso Deus, ao estudarmos sobre esse tema tão importante, o papel da igreja nos dias que vivemos, que o Teu Espírito Santo nos conduza à Tua palavra, para que nós possamos identificar a Tua igreja verdadeira, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Marcelo, estamos avançando nos nossos estudos e eu quero agradecer a você pela disposição em se debruçar sobre a palavra e estudar a Bíblia. Que Deus abençoe você, meu amigo. Amém. E que Deus... Sim? Sim. É uma jornada que nós estamos fazendo, né? E cada estudo a gente tem aprendido mais e mais que Deus tem promessas preciosas para todos aqueles que amam a verdade e desejam permanecer nela. Amém. Muito bem, estou feliz também que você está assistindo essa programação com a gente. E agora, claro, minha dupla missionária tem um recado para você, Marcelo, e para o nosso amigo que está assistindo, Pastor Luiz. Fala para a gente e ora para a gente também. Olá, tudo bem? Chega mais perto. É o seguinte, nós estamos hoje num tema maravilhoso da nossa série de estudos bíblicos. E eu tenho certeza que esse Jesus, o restaurador da vida, e tem restaurado a sua e a minha vida também. É ou não é verdade? Com certeza é verdade. Já estamos no tema de número 12 e tenho certeza absoluta, a mensagem de hoje vai mexer com você e vai encher o seu coração de esperança e também de paz. Mas nesse momento nós vamos fazer uma oração e em seguida eu tenho uma história muito impressionante para te contar. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra, em que vamos ter um estudo bíblico, uma classe bíblica, um pequeno grupo, que o Teu poder se manifeste na vida de cada um de nós. Abençoa a pessoa que está fazendo o curso bíblico, os professores que ensinam a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, já estamos preparados para dar início a esse tema maravilhoso, mas antes eu quero só lembrar você que ao seu lado tem um instrutor bíblico ou uma instrutora bíblica com a qual nós fazemos uma dupla missionária para juntos estudarmos a Bíblia e aprendermos juntos e tirarmos dúvidas e crescermos na fé. Olha só, a história que eu vou contar para você hoje aconteceu numa pequena cidade chamada Omaha, que fica no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Ali tem uma cidadezinha chamada Boys Town, que é a cidade dos meninos. E essa foi fundada por um padre. E esse padre não somente fez toda a fundação ali, mas apresenta pra gente uma história impressionante. Se você for a essa cidade, você vai ver a história resumida numa estátua. Logo na entrada da cidade vai ter duas estátuas, na verdade, mas uma estátua apresenta dois meninos. E um desses meninos aparece com um sorriso de orelha a orelha e levando nas costas outro menino. Olha, a estátua resume a história. Então, um menino sorridente levando outro menino nas costas. Aí, o padre perguntou para o menino mais velho: você não se cansa de carregar assim o seu companheiro? Você não se cansa, você fica sorrindo, levando o outro nas costas? Me conta. E o menino falou assim: não. A resposta foi simplesmente não. Ele não é pesado. Ele é meu irmão. Uau! Impressionante, né? Ele não é pesado. Ele é o meu irmão. Aí está a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é o amor. O amor expresso em palavras de ânimo, atos de bondade e ações de caridade.
Quando a gente ama a Deus e ama o próximo, a gente vai olhar sempre para o próximo como nosso irmão. E se cada um estender a mão para o outro, para um ajudar o outro, as coisas serão bem melhores. A vida será mais leve. E nós todos seremos muito mais abençoados. Junto com o garoto da Cidade dos Meninos, digamos sempre no nosso coração e também ao nosso semelhante: ele não é pesado, ele é meu irmão. Sim, você que está assistindo e participando dessa classe, ou desse pequeno grupo, ou desse estudo, você é meu irmão, você é minha irmã. Nós somos uma família, nós somos uma igreja. Preparemos-nos para vivermos juntos para sempre no reino dos céus. Agora você continua com o estudo bíblico, com o seu professor, sua professora, e daqui a pouco eu volto com você. Nossa, que história, pastor Luiz. É verdade, a gente aprende muito com as experiências que você tem trazido para todos nós. Marcelo, vamos então ao nosso estudo, Jesus e a igreja. Amigo, nós vivemos num planeta com 7 bilhões de habitantes, quase 8 bilhões de habitantes, e mesmo em meio a esse contexto, existe uma febre, uma epidemia de solidão. Muitas pessoas vivem sozinhas. Mas sabe, Marcelo, Deus propôs um plano para o seu povo para viver em comunidade. Ele propôs uma comunidade chamada igreja para ser uma rede de apoio, uma rede de cuidado uns com os outros. E todos que aceitam Jesus fazem parte desta comunidade. Infelizmente, algumas pessoas, tendo o espírito do mundo de individualismo, de separatismo, tentam viver uma vida cristã sem a igreja. Mas sabe, Marcelo, é impossível. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja e o corpo de Cristo é a igreja. Algumas pessoas querem a cabeça, mas não querem o corpo. E, infelizmente, alguns tentam ter o corpo, fazer parte da igreja, sem seguir Jesus. Mas nós aprenderemos na lição de hoje que Deus tem planos a respeito da sua igreja. Marcelo, em algum momento da sua vida, você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu desamparado em algum instante? Olha, eu tento aqui procurar em algum momento. A gente sente alguns picos, né, de solidão, mas sentir assim totalmente isolado. Nunca passei por uma situação dessa natureza. Mas a igreja já fez parte, já te ajudou em algum momento na sua vida? Com certeza. Ela foi fundamental em alguns momentos para mim, né? A gente tem os altos e baixos também dentro da igreja, mas ela fez mais bem, né, do que mal. É de suma importância a igreja. Importante dizer isso. A igreja nem sempre é um lugar em que não há problemas. Como todo lugar em que existem seres humanos, existem problemas. Deus nos ensina na palavra que a vida cristã não é um caminho largo, é uma porta estreita, não é verdade? Exatamente. E a igreja, às vezes, nos aperta um pouquinho. Mas este é o melhor lugar para a gente estar, porque é aqui que Jesus está. Isso. Marcelo, vamos às perguntas? Então vamos lá. Primeira pergunta. Quem fundou a igreja? Mateus 16, verso 16 a 18. Diz assim: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. De acordo com esse texto, Marcelo, e esse é um texto às vezes mal interpretado, eu vou te dar 3 opções. Quem fundou a igreja? Foi Cristo, foi Pedro ou foi João? O próprio Cristo, né? Porque quando ele fala para Pedro sobre esta igreja, não é uma referência a Pedro, mas ele próprio está falando dele, né? Então ele ele fala de uma pedra. Quem é essa pedra que Jesus está estabelecendo a igreja? No passado, o Antigo Testamento nos diz que essa pedra era a pedra angular, a pedra que sustentava, né, qualquer construção. Sem ela, essa construção viria abaixo. Jesus está garantindo para Pedro que a igreja seria edificada por ele mesmo, e ele era essa pedra de sustentação. E uma vez a igreja sendo estabelecida sobre ele, as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra ela.
Marcelo, vamos à segunda pergunta. É exatamente isso mesmo, mas vamos à segunda pergunta. Sobre qual fundamento a igreja foi edificada? Eu vou te dar 3 opções. Jesus fundou a igreja e edificou sobre a tradição, ou seja, a gente deve escolher a nossa igreja com base do que os nossos pais, os nossos avós escolheram, ou foi a razão, ou seja, a gente deve escolher a igreja conforme a nossa própria vontade, ou a fonte, ou o fundamento da igreja é Cristo. Efésios 2, 19 e 20. Paulo diz aqui, né? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, respondendo essa questão, né, a igreja ela é edificada sobre Cristo, né? Não é sobre a razão, não é sobre a tradição, mas sobre o próprio Jesus e os fundamentos de profetas e apóstolos. Muito bem. Então, a pedra angular é aquela pedra fundamental que dá a base para uma construção, e essa pedra é Cristo. Vamos à terceira pergunta. Para que Deus escolheu o seu povo? Qual foi o propósito de Deus a escolher seu povo? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Então, para que Deus escolheu o seu povo? Então, vamos ver aqui. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Isso. Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual que é o propósito, então? A missão da igreja é proclamar as virtudes, proclamar o evangelho do reino de Deus. É por isso que a igreja foi constituída, para que ela pregue a verdade. Maravilha. E então vamos à quarta pergunta. Qual comparação a Bíblia utiliza para se referir à igreja? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 12, verso 12, 13 e 20, nos faz uma comparação, uma metáfora. Fala pra gente, Marcelo, lê aí pra gente e responda. Qual é essa comparação? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, que é judeus, que é gregos, que é escravos, que é livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O verso 20 ele diz: o certo é que há muitos membros, mas só um corpo. Marcelo, então, qual que é essa metáfora? E, de repente, o que você aprendeu a respeito dessa metáfora? Então, Paulo ele é muito prático. Então, ele mostra para os membros que a igreja é comparada ao corpo, né? E a membresia é comparada aos membros. É impossível faltar alguma parte do membro e está tudo conectado, né? Então, vai faltar alguma coisa. Então, é necessário que todos estejam em Cristo Jesus, porque a igreja é um corpo, nós temos que estar conectados. E tem um fator interessante, que o que nos liga a esse corpo é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos conecta a Cristo Jesus, né? Muito bem. Somos um corpo, e isso nos ensina muitas lições, mas entre elas também a importância de todas as partes desse corpo. Contudo, Marcelo, ainda que todos sejam importantes, Deus estabeleceu um processo de liderança. No verso, na pergunta 5, diz assim: por que Deus estabeleceu a liderança? Qual foi o propósito, né? Por que ele fez isso? Atos 20, verso 28 e 29. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, por que Deus estabeleceu líderes? Para pastorear a igreja e proteger dos lobos, né? Paulo já tinha essa percepção. Olha, muitos entrarão aqui e farão bagunças com a questão doutrinária, vão levantar dúvidas na mente de vocês. Mas aqueles que foram constituídos bispos, ou seja, os anciãos locais, né, ou o pastor, então nós devemos pastorear a igreja, proteger a igreja dos falsos pastores. Muito bem. Vamos ao capítulo, a pergunta 6, que vai falar sobre 1 Timóteo 3, verso 1 a 13. Essa passagem é uma lista de várias características, várias qualificações que os líderes da igreja devem ter. Vou citar algumas para você, Marcelo.
O texto diz que o líder deve ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, que seja apto a ensinar, que não seja violento, que não seja dado ao vinho, que seja inimigo de brigas, que não seja avarento, que governe bem a própria casa, que eduque bem os seus filhos, uma série de características. Mas no verso 7 tem uma dessas características que eu queria que você ressaltasse. Qual é essa característica que todo líder de igreja deve ter? Ok. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, qual é essa característica que um líder de igreja deve ter? Um bom testemunho. E o interessante é que Paulo, ao falar a Timóteo, está dizendo que esse testemunho deve vir por parte daqueles que não fazem parte do povo de Deus. Ao olhar para aquele homem, para aquele líder, eles vão perceber, realmente ele é um cristão, porque o padrão dele é elevado. Então, a princípio, a gente pensa, nossa, é muita coisa, mas nós só conseguimos viver esse padrão conectados e permanecendo continuamente em Cristo Jesus. Muito bem. Marcelo, o fato é que todos nós somos imperfeitos, líderes e membros somos imperfeitos, mas vivemos num tempo muito confuso. Não sei se você sabe, mas existe no mundo, só entre as igrejas cristãs, ou que se dizem cristãs, mais de 34 mil igrejas catalogadas. Olha, é muita religião e muita doutrina diferente. Fica a questão, será que a igreja, qualquer uma serve? Será que existe uma igreja verdadeira? Eu queria que você lesse Apocalipse 14, verso 12, e tentasse me responder a seguinte questão: quais são as marcas da igreja de Deus nos últimos dias? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, quais são essas duas características? Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Então, o texto é muito claro que nós somos justificados pela fé em Cristo, mas ao mesmo tempo essa igreja ela também obedece os mandamentos. De tudo que nós vemos até agora nesse estudo, que Jesus fundou a igreja, que ele é a pedra angular, que ele estipulou líderes para proteger a igreja, então Deus nos mostra que há uma igreja, não é todas as igrejas. E Provérbios diz para nós que pode ser que pareça que o caminho é correto, mas o caminho pode ser de morte. Então não é só porque na igreja tal fala o nome de Cristo que lá é a verdade. Será que essa igreja defende todas as verdades bíblicas? Então existem várias igrejas, existem vários membros, mas existe uma característica do povo fiel. Uhum. E essa característica não tem a ver com uma placa, nem com a instituição, mas tem que ver com uma prática. Isso. Duas, guardar os mandamentos de Deus e crer em Jesus, ter a fé em Jesus. Vamos à última pergunta então. E qual é a missão desta igreja que Jesus fundou, desta igreja edificada sobre Cristo, dessa igreja que tem uma liderança, uma igreja verdadeira? Qual é a missão dessa igreja? Mateus 28, verso 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então qual é a missão da igreja, amigo? A igreja ela precisa ensinar. Aqui o verso 20, que no final fala, tem que ensinar todas as coisas. Não pode dizer que alguma coisa da Bíblia teve validade em um momento e não serve mais. Mas toda a Escritura, ela precisa batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E fazendo isso, ela cumpre a sua missão. Mas o ponto aqui auge é fazer discípulos, né? Ensinando, orientando, seguindo a verdade como ela é. Marcelo, um discípulo é alguém que imita o seu mestre. É alguém que aprende com ele e replica na sua prática aquilo que o mestre vive. Então, o discípulo deve viver junto com o mestre, aprender dele e viver aquilo que aprendeu do mestre. Jesus tem um chamado para você, meu amigo. Jesus deseja que você e os nossos amigos que nos acompanham aceitem ser discípulos dele, aprenda de Jesus através de alguém, talvez, de um líder da igreja, de um amigo, de um missionário, aprender e
viver como essa pessoa, replicando e copiando os comportamentos, as práticas, as doutrinas, a fé. Esse é o plano de Jesus para você. E o pastor Luiz Gonçalves hoje vai fazer um chamado para você, vai fazer um chamado para os nossos amigos, e a minha dupla missionária quer fazer um apelo para você, meu irmão. Então vamos lá. Olha só, pastor Luiz, nós estamos gostando muito do estudo. E você, está gostando? Muito bom. Está gostando? Eu também estou gostando bastante de participar com você e de formar uma dupla missionária com o seu professor, com a sua professora de Bíblia, e juntos, pelo celular, pelo iPad, pelo computador, ou diretamente com a Bíblia, de outra forma, onde quer que você esteja, a forma que você esteja usando, é importante que você esteja focado no estudo bíblico, tá bom? Eu agradeço muito a sua atenção, a sua participação também. Bem, o tema de hoje que nós estamos estudando aqui, analisando, é realmente um tema importante, né? Nós estamos falando sobre a igreja restaurada, que também passa a ser um instrumento de restauração da parte de Deus. Então, primeiro Deus restaura a sua igreja e em seguida usa os membros dessa igreja para restaurar outras pessoas, outras famílias e outras vidas. Me chamou a atenção aqui uma pergunta muito curiosa que aparece dizendo o seguinte: você gosta de estar com pessoas, com várias pessoas, ou você é do tipo que prefere fazer tudo sozinho? Quais são os benefícios de viver em comunidade? Eu achei essas duas perguntas muito pertinentes. Aí você vai um pouquinho mais na sequência e você chega em Lucas 13, de 22 a 30, e aí você encontra aí uma analogia da porta estreita. E vai mostrando que existem duas portas ou dois caminhos. A porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. Não existe uma terceira opção, um terceiro caminho. Só existem dois. E quando você vai para as perguntas, uma delas é: quem fundou a igreja cristã? Veja, quem fundou a igreja cristã não foi o homem, não foi o Papa, não foi o padre, não foi o pastor, não foi o João nem a Maria. Quem fundou a igreja cristã foi o próprio Cristo. Ele é o fundador, ele é o cabeça da igreja. E o que chama a nossa atenção também é que esta igreja, ela é clara na Bíblia e existem algumas características para que você possa identificá-la sem maiores problemas. Porque hoje, nos dias em que vivemos, existem muitas religiões mundiais e somente da religião cristã tem milhares de denominações. Sabia disso? E cada denominação da religião cristã é como se você imaginasse uma pizza e essa pizza tem vários pedaços. Então a religião cristã, ela tem várias denominações. Como outras religiões mundiais, também tem suas ramificações, tem suas divisões. Agora, a Bíblia Sagrada mostra para nós claramente qual é a igreja certa, qual é o caminho certo, quais são as características da igreja verdadeira. Eu tenho aqui nas minhas mãos a espada, a palavra de Deus. E aqui eu posso mencionar para você vários textos. Um deles está em Provérbios 14, verso 12. Pega a sua Bíblia aí. Eu quero que você saiba que eu estou abrindo a Bíblia mesmo aqui. Eu podia trazer tudo marcadinho, papelzinho aqui, só para levantar. Não, eu faço questão de abrir a Bíblia assim com você, para você ver que realmente é um estudo bíblico. Eu estou abrindo a Bíblia de verdade aqui e eu vou ler para você Provérbios, capítulo 14, verso 12, que fala assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Viu? Então existem caminhos que aparentemente são verdadeiros, mas quando você analisa bem, você vai descobrir que são caminhos de morte. Então é importante que você saiba o caminho que você está seguindo. Uma vez alguém falou assim: pastor, placa de igreja não salva. É lógico que não salva. Quem salva é Jesus. Mas a placa indica se você está no caminho certo ou não. É ou não é? Por exemplo, se você estiver em Brasília e você desejar ir para o Rio de Janeiro, você não pode pegar qualquer estrada. Porque se você pegar a estrada errada, você vai parar na Bahia. Ou você vai parar em outro lugar, menos no Rio. Concorda comigo ou não? Veja, não é a placa que te leva, é o carro. Entendeu? Mas a placa vai indicar o caminho para você. Então não é a placa da igreja que salva, óbvio que não. Mas aquela igreja com as suas doutrinas indicarão se você está ou não no caminho certo. Então como saber qual é o caminho certo?
qual é a igreja certa, verdadeira. Estou abrindo a minha Bíblia aqui, em Apocalipse 12. Dá uma olhadinha aqui. Eu gosto muito de estudar a Bíblia. Quero mostrar minha Bíblia aqui. Aqui a diretoria está acompanhando a gente aqui, o diretor. Tá vendo? Porque a gente tem que estudar a Bíblia mesmo. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. Veja o que diz Apocalipse 12, 17. Fala assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém? Aqui estão as duas características da igreja verdadeira no Apocalipse. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Sobre o testemunho de Jesus, nós vamos ter um tema nessa série que eu vou tratar com você somente sobre o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, tá bom? Mas vamos deixar para aquele momento específico. Hoje, você precisa saber que a igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus, que são os 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo 20, e ela tem o testemunho de Jesus, que é o dom da profecia. Então é o seguinte, já que você sabe disso, a pergunta é a seguinte: a igreja que você frequenta, ou que você frequentava, guarda os 10 mandamentos? Aceita os 10 mandamentos? Eu não estou falando dos 10 mandamentos do catecismo, eu estou falando dos 10 mandamentos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e leia Êxodo 20, e você vai ver os 10 mandamentos. Se a igreja que você frequenta ou frequentava não segue os 10 mandamentos da Bíblia, você pode ter certeza que o caminho lá está errado. Para que você esteja no caminho certo, você tem que guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Entre outras coisas que nós vimos no estudo de hoje. É ou não é verdade? A pergunta é a seguinte: só existem 2 caminhos, o estreito e o largo, o certo e o errado, o céu e o inferno, Deus e o diabo, luz e trevas, Abel e Caim, Davi e Golias, aquele que constrói na rocha e o que constrói na areia, a trindade do bem, a trindade do mal, Apocalipse 12, Apocalipse 17, Apocalipse 12 é a igreja verdadeira, Apocalipse 17 é a igreja falsa. Aí você tem o selo de Deus, a marca da besta. Aí você tem Jerusalém e Babilônia. Aí você tem céu e inferno. Só 2 caminhos, não tem um terceiro. Então hoje, Deus está chamando você, está chamando você para você fazer parte da igreja verdadeira, para você ser membro da igreja verdadeira. E para ser membro da igreja verdadeira, você tem que aceitar Jesus, aceitar as verdades bíblicas e ser batizado. Eu quero convidar você a ser membro da igreja verdadeira. E para isso convido você também a se batizar. Você aceita o meu convite? Aceita o convite? Você quer fazer parte da igreja verdadeira ou da falsa? Se você quer fazer parte da igreja falsa, então, meu amigo, aqui não é seu lugar. Mas se você quiser fazer parte da igreja verdadeira, aqui é o seu lugar. Você aceita ser membro da igreja verdadeira? Então levante a sua mão. Muito bem, parabéns. E para isso você tem que se batizar, passar pelas águas, por imersão. Você aceita batizar? Fala comigo, aceita ou não aceita? Diz que sim. Vai, fala. Fala, sim, pastor, eu aceito. Muito bem, meus parabéns. Então, o seu professor, a sua professora que está aí do seu lado, que é meu parceiro, minha parceira de estudo bíblico, vai te orientar para você dar esses passos todos que você precisa dar, tá bom? Deus te abençoe, parabéns pela decisão, foi a melhor decisão da sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje, pelo estudo bíblico, pelas decisões tomadas, pela igreja verdadeira, e essa pessoa acaba de tomar essa decisão, que o Senhor abençoe para que essa pessoa permaneça firme até a volta de Jesus. Abençoa também essa classe bíblica, esse pequeno grupo, essa igreja que está reunida, esse casal, essa família. Cada pessoa receba agora a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Somos nós.
refez com tanto amor, a sua imagem eu sou.